Prezado irmão e irmã, venho sobre a luz do Espiritismo apresentar a você, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, o respectivo tema, cuidar do corpo e do espírito, para que possamos fazer uma reflexão no atual momento de hoje, baseado no segundo mandamento que o Mestre Jesus nos deixou: amar o próximo como a si mesmo. Que nesse mês de abril de 2020 possamos, assim, refletir bastante sobre o nosso comportamento, as nossas condutas, a nossa visão e a nossa comunhão como um todo, universalmente, amparado pelos benfeitores espirituais que nos oferta essa divina oportunidade com a graça de Deus. Que assim seja. Nesse momento, vamos serenar nossos corações para dar início à apresentação de hoje, através de uma prece ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento o qual o planeta passa, bem como diante das aflições que cada um se encontra, das dificuldades, daqueles que já desencarnaram e seus parentes, para que eles possam receber o acolhimento, a assistência necessária. Aos colaboradores, voluntários principalmente, solidários nessa jornada divina, e os profissionais da medicina, os profissionais da segurança e os profissionais que intermediam nessa seara divina. Que possamos refletir sobre o estudo de hoje, como nós nos comportamos uns com os outros e entre nações, entre os povos, sem preconceito, para que preservemos a vida, pois a vida é que dá sentido à nossa comunhão com Deus. E assim prosperemos junto a Jesus nessa caminhada divina, com os benfeitores espirituais, dando graças a Deus por mais essa oportunidade. Que assim seja. E vou dar início a uma parábola que consta no capítulo 17, Sede Perfeitos, referente, iniciando, pela características da perfeição, a qual traz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não faz assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. E sobre a palavra inicial, vamos refletir sobre o amor e amar. Amar somente o que vos amam, que recompensa tereis? Está se referindo da recompensa quando desencarnarmos. Assim também não fazem os publicanos? E qual é o nosso comportamento atualmente? Como é que nós nos comportamos para com o próximo, fora do ambiente o qual vivemos? Como é que nós nos conduzimos na nossa evolução moral para com as outras nações, com os necessitados que não fazem parte do nosso ambiente, não fazem parte do nosso meio coletivo, do nosso meio social? E hoje estão passando por uma revolução de mudança de comportamento para sermos solidários um para com os outros, independente de raça e cor, ou de nação, de origem, para que consigamos
alcançar essa essência divina que é o amor universal. Mas vamos ao capítulo 17, Sede perfeitos, instruções dos espíritos, cuidar do corpo e do espírito. Item 11. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Eles já iniciam a pergunta com relação à perfeição moral. Maceração, fazer penitência, mortificar. E responde: para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. E aqui vai uma pergunta simples: o que é a alma sem o corpo? E o que é o corpo sem a alma? Para que a alma possa se desenvolver, ela precisa do corpo. E o corpo, para se manter vivo, presente, precisa da alma. Mas também precisa se cuidar para que a alma possa ter as condições necessárias para que se desenvolva e evite as doenças, fazendo uma reflexão sobre o comportamento para que não se conduza a situações de causa e efeito. Dando continuidade ao estudo, vamos ao texto. Para que essa prisioneira viva se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que está são, disposto e forte. Vemos aqui que a alma precisa do corpo, o qual vai lhe proporcionar as ilusões da liberdade. Não só as ilusões, mas as vicissitudes, os prazeres, as sensações e assim por diante. E continuando, façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que deve fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? A luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Aqui pode-se chegar a um certo momento que entremos em conflito interno. A alma caminhando para seu desenvolvimento moral, direcionando para um caminho, e o corpo para os seus desejos, mas proporcionando certa desarmonia. Vê-se que, de vez em quando, nos encontramos nessa situação. E o Evangelho vem nos trazer, para os tempos atuais de hoje, cuidar do corpo e do espírito. Assim pergunto: cuidamos mais do corpo ou da alma? Somos tão diferentes dos publicanos? Ao que ama somente o que vos amam? Trago essas perguntas para que possamos refletir sobre a nossa evolução moral. Complementando com a parábola do capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: porque ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém,
o Senhor: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Trazendo para o nosso momento atual, o qual Jesus chama-nos para um comportamento moral, ou seja, a perfeição moral, verdadeira pureza, a relacionar, cuidar do corpo e do espírito, por meio do exemplo, o qual ele, Jesus, o fez sem necessidade de transcrever o que falou. Aqui eu posso fazer uma observação como julgar o conteúdo do livro pela capa, um termo que costumamos ou costumávamos a utilizar. Mas, assim, dentro do meu entendimento, comparo esse momento ao interesse com o desinteresse, entre ser em detrimento do aparecer, da apresentação, ou do ter, do obter, conquistar. Leva-me a refletir como me comporto com o próximo. Se é com sinceridade, transparência, com desinteresse, ou restringindo, omisso, guardando segredo, disfarçando, com algum interesse em algo ou alguma coisa. Então, trago a minha reflexão para que cada um busque e compreenda dentro do contexto o que ele traz, concatenado a cuidar do corpo e do espírito. Complemento com o texto a seguir, referente ao inciso 10, que dá continuidade à parábola anterior. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, ou seja, depurar, buscar levar-se ao amor universal. Os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-se tais quais eram, já que lhes haviam ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Observo que eram conduzidos pelo interesse, a guiá-los cegamente a se iludirem. Assim, Jesus os contrariava e dava exemplos, amando ao próximo como a si mesmo. Esta é a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Retomando o texto referente ao inciso 11, dois sistemas se defrontam aqui: o dos astecas, que querem aniquilar o corpo, e os dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Que nos auxilia nesse momento sobre os cuidados com o corpo e a alma, sobre os impulsos, comportamentos que levam o indivíduo a se confrontar intimamente entre
a evolução moral e os interesses materiais. Para que se possa compreender o respectivo ensinamento, a amar o próximo como a si mesmo. E, no próximo slide a seguir, o áudio do livro Nosso Lar, capítulo 5, vai relatar as causas e efeitos por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, complementando os esclarecimentos quanto às consequências por não se cuidar do corpo e do espírito, os resultados que geralmente são proporcionados e que podem ser evitados. Capítulo 5. Recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia a apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais, e note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou. Sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísias sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo.
Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso! Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se. Meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. O áudio referente ao livro Nosso Lar complementa com clareza quanto às consequências que se pode gerar por falta dos respectivos cuidados que foram citados, que são recorrentes, para que possamos evitá-los. Assim, os textos a seguir concluirão o nosso respectivo estudo. Voltamos às instruções dos Espíritos referente a cuidar do corpo e do espírito. Onde, então, está a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo.
instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer as leis de Deus. O texto já esclarece, por si só. Dando continuidade ao texto, não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induz a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Pelos acidentes que causa, sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está todas nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Os respectivos ensinamentos faz com que cada um, conforme seu entendimento, possa alcançar a essência divina, a absorver as leis de Deus e mostra a sua dimensão, a amar ao próximo como a si mesmo. Assim complemento com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon, Bordeaux, 1861. Item 9, o qual está inserido no texto. Disse Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. E com essa finalização, com esse texto do Evangelho, que conclui todo esse estudo, venho aqui, nesse presente momento, fazer uma prece de encerramento e agradecer aos benfeitores espirituais pelo auxílio e assistência proferido. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o qual nos ampara, nos conforta, para essa caminhada divina, para que possamos compreender seus ensinamentos através do Mestre Jesus, para que possamos internalizar e caminhar com Ele, para que todos sejam confortados e envolvidos nesse divino bálsamo da sua divina natureza e essência, para que todos os irmãos possam se elucidar e confiar na sua providência, na fé, na determinação, na persistência e prosperar para um futuro melhor. Que esses ensinamentos possam esclarecer a cada um que participe desse momento a se prosperar nessa caminhada divina sob o seu divino amor. Que assim seja, com a graça de Deus. Prezados irmãos, diretores da nossa instituição, da executiva, a cada um desses nossos irmãos, o meu abraço. Um abraço para o Conselho Deliberativo, seu presidente e mais membro dessa bendita unidade de trabalho da BCEAL. Do Conselho Doutrinário, na pessoa do nosso irmão Farini e os seus auxiliares imediatos. Para o Conselho Fiscal, na pessoa do nosso querido Bueno e sua equipe. Seja abençoado.
todos os trabalhadores em meu nome, em nome da minha companheira Dilene e da tesoureira Nilma, seja abençoado ao trabalho edificante de todos os trabalhadores efetivos da nossa casa, integrando junto os trabalhadores da obra, na pessoa do nosso irmão Francisco, do engenheiro técnico Carneiro e o projetista, nosso irmão Mauro e a sua equipe. E cooperando com o nosso secretário, o nosso irmão Luiz Reis. Enfim, a todos que estão cooperando nesse empreendimento das nossas 5 salas ou 6 salas, já aumentou mais um pouco, mais uma, para poder atender todos os nossos irmãos que aportarem a nossa casa nesse momento de crise, de que vai aumentar quase 70% no petitório diante da agonia do momento de crise que estamos vivendo. Ao prezados diretores, por certo, dessa benécia nossa instituição, da qual somos nós presidentes temporariamente para cumprir essa tarefa. Quero somente agradecer a todos os cooperadores que cooperam, por certo, com o óbito da viúva, aumentando, por certo, a cada um desses nossos irmãos que aumenta essa contribuição para que a nossa obra não fique estacionada. Tornou, por certo, nesse momento um pouco atrasada diante do compromisso que assumi, que deveria estar no mês de maio pronta. Talvez atrase mais uns 15 ou 20 dias para a entrega total. Mas no dia 29 eu quero dar essa explicação, porque já prometi todos os nossos sócios cooperadores solidários para que nesse momento eu pudesse, em maio, 15 de maio, dar pronto essa tarefa da execução da pequena obra que estamos executando com o apoio de todos os sócios cooperadores, de todos os diretores, enfim, partindo das crianças, dos jovens, dos adultos, por certo, seus pais, e a cada um dos nossos diretores que tem solidariamente cooperado conosco. Assim, as minhas palavras são poucas para dizer a todos, indistintamente, esteja conosco nesse momento, com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com a Virgem Maria, Mãe de toda a humanidade, para acalmar essa tempestade, desse vírus destruidor temporariamente, para que a mal do ser humano não pratique maior iniquidade da bomba atômica, da hidrogênio, de outros instrumentos mortíferos que ia destruir a grande parte da humanidade. Esse vírus veio para despertar os incrédulos, os indiferentes, os desacertados, que ainda, por certo, estão longe de Jesus, porque Jesus veio para amar. Nasceu na manjedoura ao Calvário, expulso para o Egito e foi sacrificado na cruz. Não teve um advogado para sua defesa. Quem é ele? É o nosso engenheiro espiritual, é o nosso Deus, é o nosso Cristo presente na terra. Ele é o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por o seu intermédio. Assim eu desejo a todos muita paz, muita luz, o meu agradecimento por toda a cooperação, solidário, por aqueles que estão doentes nos hospitais, aqueles que cooperam conosco na enfermidade, seja em toda a área. Também quero agradecer os dirigentes de cada uma das salas mediúnicas, doutrinárias, todas as demais salas, no trabalho do nosso CEAL. Que Deus abençoe a todos os cooperadores solidários, aos nossos oradores, pela a comunicação levada para a parte doutrinária, na pessoa do Zé Luiz e de toda a sua equipe. Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, presente e ausente. Obrigado a todos, muita paz e muita luz. Prometo que no dia 15 de maio, já totalmente, estaremos com toda a parte pronta para colocar as mesas e as cadeiras para as salas funcionar. Porque a hora é difícil, mas não é impossível para executar e atender os viajantes cansados, que são muita quantidade de irmãos em desespero a partir do mês de maio. Assim falou o nosso querido Chico com a entrevista com o nosso irmão. Que Deus abençoe, que Jesus o ampare. Hoje e sempre, que assim seja.